Existem investimentos que são bem comuns de se fazer porque eles são fáceis de comprar, fáceis de entender. E ao meu ver, depois que você sai aí de investidor da poupança, o investimento que você normalmente vai fazer, existem dois bem comuns. Títulos públicos federais, o chamado ali Tesouro Selic. Existe outro bem mais comum que se chama CDB, Certificado de Depósito Bancário. Certificado de Depósito Bancário é uma emissão feita por um banco que vai lhe oferecer esse investimento de renda fixa. Então, o CDB é um investimento de renda fixa, você tem previsibilidade de recebimento. O CDB é emitido por um banco, Certificado de Depósito Bancário. E o banco te emite esse certificado dizendo previamente para você quanto vai te pagar de rendimento. Essa previsibilidade pode ser pós-fixada, e quando a gente fala pós-fixada, é porque existe uma fixação, normalmente referenciada a um índice. Por exemplo, o CDB diz que vai te pagar 120% do CDI. Se o CDI crescer, você vai receber 120% de algo que cresceu. Se o CDI cair, você vai receber 120% de algo que caiu. Mas veja que o CDI ele é um índice que tem vínculo, 100% de vínculo com a Selic, que é a taxa de juros do país, e que há uma relação com o IPCA. Por quê? Porque normalmente a taxa de juros do país ela cresce para que a inflação caia. Então, sempre que os juros crescer, você também está, de certa forma, indiretamente, se protegendo da inflação. Então, quando você investe aqui no CDB, você pode ter essa pós-fixação, 120% do CDI. Você pode ter uma pré-fixação, ou seja, o banco te diz, eu vou te pagar X%. Ou você pode ter aqui um investimento híbrido, que normalmente pode ser, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 3. Esse mais 3, ou esse 120% CDI, vai depender de quanto esses índices estão baixos ou altos quando você for fazer o investimento. Você vai ver que nos meus vídeos eu sempre falo 120% CDI. Por quê? Porque é um retorno médio muito bom. Mas quando a Selic estava muito baixa, por volta do ano 2020, 2019, a gente teve ali, eu não sei te precisar exatamente qual foi o ano, mas a gente chegou a ter uma Selic no Brasil de 2%. Quando a nossa Selic estava em 2%, as pós-fixações do CDB chegaram a 147%, ou seja, o banco ele deu uma super esticada na pós-fixação porque a taxa de juros estava muito baixa. Então você, investidor, só ia querer comprar o CDB se o banco te oferecesse muito. Então você vê que o banco ele te oferta e ele precisa fazer uma oferta atraente para você, para ele trazer o seu dinheiro. Se o banco não fizer uma oferta atraente do CDB, o Tesouro Direto do governo federal vai fazer, ou empresas privadas vão fazer emitindo, por exemplo, debêntures. E aí tem outros investimentos de renda fixa, como LCIs, LCAs, CRAs, CRIs, mas todas elas vão estar, de certa forma, vinculadas à Selic. Outras dúvidas bem comuns dos investidores é se CDB paga imposto? Paga sim. CDB paga imposto, paga IOF, bastante IOF nos 30 primeiros dias, mas você só precisa se preocupar com os 30 primeiros dias no IOF, e paga imposto de renda retido na fonte. Essa alíquota começa com 22,5% sobre o rendimento. Então, se você colocou R$100, esse IR, esse imposto de renda, não vai incidir sobre os R$100, vai incidir sobre o que valorizar acima dos R$100. Então o imposto de renda começa com 22,5%, em 6 meses ele cai para 20%, entre 1 ano e 2 anos ele vai passar para 17,5% e depois de 2 anos ele cai para 15% e aí fica 15% para o resto do período. A outra dúvida das pessoas é com relação à segurança do CDB. O CDB tem fundo garantidor de crédito, ou seja, até R$250 mil que você investir em um CDB, o seu dinheiro está garantido. Se você tiver mais de 250 mil, você vai distribuindo esse dinheiro em até 4 bancos. Por quê? O fundo garantidor te dá 250 mil por CPF, seu CPF, por instituição financeira, até o limite de 1 milhão. Então é importante que você não coloque todo o seu dinheiro, R$1 milhão, numa instituição só. Mesmo que você compre vários CDBs de um banco grande, se você colocou lá R$2 milhões, 5 milhões de reais, caso esse banco venha a quebrar, você só vai receber 250 mil. Então é importante que alguém te oriente com relação à segurança. E é importante você saber também o seguinte, quando a gente fala de banco, pode ser que um banco tenha um nome, mas no grupo econômico desse banco ele tenha mais de um banco. Então, o FGC, ele considera, por exemplo, 3 bancos. Se for do mesmo dono, é um grupo econômico, então você só vai ter 250 mil. É importante que você distribua em 4 grupos econômicos bancários distintos, ok? Então o CDB
ao meu ver, é um investimento muito seguro se você estiver dentro do fundo garantidor de crédito. Qualquer dúvida que você tiver sobre CDB, deixa nos comentários do YouTube. No YouTube a gente tem mais vídeos sobre investimento e aqui sobre o carteira de valor.